Meu boa noite a todos os amigos e companheiros aí do estudo do ESE, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos aqui gravando mais uma aula para a nossa quinta-feira, aí, dia 7 de maio de 2020. A aula de hoje a gente vai iniciar um novo módulo do programa fundamental, o módulo 12, e que vai nos falar da lei de sociedade e da lei de trabalho. O objetivo geral do módulo é possibilitar o entendimento das leis de sociedade e lei do trabalho. Mas na aula de hoje nós vamos falar apenas da necessidade da vida social. Roteiro 1, página 66. Então, iniciando os subsídios na página 67, a gente vai ter o seguinte parágrafo. A vida vem de Deus e pertence a Deus, pois a vida é a presença de Deus em toda parte. Deus criou a vida de tal forma que tudo nela caminhará dentro da lei da evolução. A lei da evolução estabelece que a vida social é necessária porque o homem tem que progredir. Isolado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento ele se embrutece. Então aqui uma coisa básica. Existe a lei de sociedade. E nós necessitamos viver em lei de sociedade. Eu acho que nem é algo que precisamos falar demais, porque acredito eu que a maioria deve concordar. Mas se alguém não concordar, justamente a gente vai estar colocando aqui alguns princípios para esse tal, né? Então já vai dizer que ninguém na Terra tem todas as faculdades. Cada um vem com algumas. E com isso a gente se ajuda mutuamente. Podemos ter aqui como uma referência, a fraternidade acabou hoje de construir um muro onde separa aqui a extrema nossa e do vizinho antes de chegar ao centro. Então, nós e o vizinho aqui, a sociedade e o vizinho, eles contrataram alguém que tem a faculdade, o saber de construir um muro, um pedreiro, né? 2 na realidade. Então, o que a gente fez? A gente proporcionou o dinheiro para que essa pessoa fizesse. E aqui houve já uma lei de sociedade, uma troca, né? Enquanto a Fraternidade Espírita, cada um contribui aqui, os associados e colaboradores, com a sua parcelinha de mensalidade, onde ganharam esse dinheirinho fazendo o seu trabalho, e o vizinho que ganhou também com o seu trabalho, proporcionou ao pedreiro esse valor para ele fazer o muro para a gente, né? Então, com isso, a gente também comprou o tijolo, que foi construído por uma empresa que também produz o tijolo, que paga seus funcionários. A gente comprou o cimento, comprou a brita. E só aqui quantas pessoas e quanto tipo de saber está atrelada a esse encontro social. Porque se fosse sozinho no mundo ou isolado, seria bastante difícil eu conseguir fazer isso. Agora podemos perguntar assim, mas eu poderia viver sozinho, né? Eu vou subir, pegar uma montanha, vou comprar uma ilha e eu consigo sobreviver lá. Sim, ninguém disse na aula que não é possível sobreviver sozinho, mas não é possível perpetuar a espécie sozinho. Não é possível progredir sozinho. Isso que está dizendo. Não tem como. Nós não estaríamos aqui se não tivesse a lei de sociedade nos impondo isso. E como ela nos impõe? Já lá no nosso princípio. Antes de chegar nesse princípio de como ela nos impõe, eu só quero fazer um parênteses para a página 68, que diz que em alguns casos, algumas pessoas podem buscar uma vida mais isolada, muitas vezes até num contexto de algum tipo de pesquisa. Alguém que que vai viver num polo norte, por exemplo, um polo sul, fazendo alguma pesquisa lá, mas essa pesquisa ela estaria direcionada ao bem-estar da própria humanidade. Então ele também não está sozinho,
porque de qualquer forma essa sociedade que vai o acabar mantendo lá, e ele vai estar, vamos dizer, se resignando em prol de um bem maior, diferente de alguém que quisesse se isolar para ficar, vamos dizer, a meditar o seu resto da existência, meditando e orando. Então a gente sabe que a oração é importante, a meditação é importante, mas é a atitude que dignifica o homem, é o que você faz. Não adiantaria você permanecer apenas em estado de concentração meditativo, né? Ou seja, a gente não é mais uma árvore, né? Nós somos seres humanos com livre-arbítrio e razão, e com isso necessitamos convivermos em sociedade. Então, voltando para o assunto de como a gente viveu em sociedade, já fomos forçados a viver no nosso princípio inteligente. O que é o princípio inteligente que a gente estudou? Lá na formação já. Como se forma o mineral? Do que ele é formado? De átomos. Mas é de um átomo ou de uma aglomeração de átomos? E esses átomos com a disposição correta para a formação daquele tipo de mineral. Então evoluímos do átomo ao arcanjo. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Esse espírito, ele é um espírito criado por Deus, não como homens. Não fomos criados como homens. Nós fomos criados como partículas simples, na mais simplicidade. E dentro da lei do progresso, da evolução, fomos forçados a evoluir. Então nós tivemos a aglomeração primeiro da matéria, depois fomos ter a formação da célula, que já começa a conseguir a reter fluido vital. Uma célula sozinha não forma nenhum corpo. Agora várias células, um grande aglomerado, um agrupamento celular, é o que forma o nosso corpo físico. E esse agrupamento é algo extremamente imenso, que a gente não consegue mensurar a quantidade. Vou tentar fazer um comparativo aqui para a gente ver quanto pequeno nós somos até, né? E também grandes, de acordo com que existe tudo nesse momento sendo administrado por cada um de nós. Por que administrado? Porque eu não sou esse corpo, mas quem o administra nesse momento sou eu. Quem o Edson não, o espírito, que agora se manifesta como Edson. Então o que acontece? Vamos falar nas estrelas, no universo. Os cientistas nos dizem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do nosso mundo. Olhem só, existe mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Então vai dar aí a imensidade das estrelas que existem no universo, para a gente saber o tamanho disso. E aí eles também nos dizem que apenas em uma vista nossa existem mais átomos do que estrelas por todo o universo. Então olha quanto apenas num corpo físico há um aglomerado, uma concentração de partículas invisíveis aos nossos olhos, às nossas vistas, mas vivendo em sociedade. Procurem ver a articulação das moléculas do corpo físico. Uma coisa absurda a vida social que eles têm, sabe? O mundo microcosmo é algo impressionante, sabe? Então, assim, hoje a gente tem aparelhos, ciência que nos mostra isso, e a gente vai ver uma vida social desse microcosmo de uma forma, assim, até difícil de aceitar, de tão complexa que ela é, Mas partindo disso, a gente vai então perceber também essa vida social nos peixes, nos cardumes. Então, um cardume de sardinha, o modo que ela se movimenta é extraordinário, né? Quanto mais
evoluído o próprio peixe, porque o peixe ele também vai passar por estágios de evolução, a gente vai perceber que ele já vai não estando mais agregado em tanta quantidade. Mas vamos perceber que a própria orca, a baleia assassina, ela também vive em sociedade e se comunicam a mais de 100 quilômetros por algo sonoro. Isso é provado também. E eles caçam em conjunto. Elas caçam em conjunto, né? Então elas vivem também em sociedade. A gente vai perceber nos pássaros, as migrações, os bandos de pássaros vivendo em sociedade. Os gansos selvagens, quem puder procurar aí no YouTube, vou até ver se eu acho aí para passar para nós essa semana esses vídeos aí, né? Que eu achar interessante da vida em sociedade dos animais. A gente vai ver a alcateia de lobo, a forma que eles viajam, né? Eles se colocam de uma forma extremamente inteligente, né? O líder ele vai atrás da alcateia, o mais forte, o líder, porque ele vai observando, ele vai caminhando e observando o todo. Ele à frente eles botam os mais idosos, para quê? Para que os outros caminhem no tempo que os idosos possam caminhar. Parece muito mais moral e ético do que o ser humano, né? Então, a caça deles, a necessidade, enquanto uns ficam cuidando da alcateia, os outros saem para caçar. É a manada de cavalo, que ainda não, eles não caçam, isso é um animal predado na natureza, mas vivem em sociedade para proteção. O garanhão ele vai fazer a proteção, ele vai se preocupar em proteger, e a égua a matriarca ela vai se preocupar em dar liderança e a educação para a manada, né? Então, se um potro apronta, quem vai brigar com o potro é a égua matriarca. O garanhão ele vai brigar com aquilo que oferece perigo à manada, né? Então, ali eles estão vivendo em sociedade. E nós, seres humanos, a gente vai perceber que já lá ainda no reino animal, a fase dos macacoides, eles vivem já em famílias também, né? Protegendo-se bastante, né? E cuidando dos seus, fazendo a vigília, às vezes assim, ó, meu pai até contava que os macacos, eles comiam muito a plantação que eles faziam, né, na época, aqui no interior da região, né, e aí, certo dia, eles conseguiram chegar com bastante quieto e tocaram lá e machucaram, parece um macaco na época, hoje, nossa, né, machucou o macaco, tadinho. Mas na época tinha muito e era normal os fazendeiros acabarem assim abatendo esses animais para, vamos se dizer, preservar a plantação, né? Então era algo normal para a época. E o que aconteceu de interessante uma vez? Os macacos eles deixam um vigia enquanto os outros comem o milho, um fica em cima da árvore vigiando para se alguém se aproximar ele dar o sinal. E naquele dia que ele não viu as pessoas se aproximar, segundo os relatos do meu pai, já no mundo espiritual, os outros macacos pegaram aquele vigia dentro do mato, fizeram um maior griteiro e deram uma surra nele, porque ele não fez bem o papel dele, né? Mas é uma vida social ali, né? Então, algo assim interessante, né? Então, assim, a gente daí vai vir para o mundo primitivo, onde os seres humanos eles começaram a viver em caverna, com família, depois saíram das cavernas e começaram a se aglomerar em aldeias. Essas aldeias, com o passar do tempo, tornaram-se cidades, e a cidade países, né? Só que muito tempo atrás não havia comunicação entre continentes, entre cidades, né? Ou quando tinha comunicação à primeira vista, era o inimigo, um tentava simplesmente subjugar o outro. Hoje a gente já está bem mais avançado, há uma comunicação global, onde nos comunicamos entre todo mundo e nos ajudamos já. Então, um país produz mais, está mais na parte eletrônica, outro país está mais na parte da agricultura, né? Outro lá na criação da pecuária. E assim, um vai ajudando o outro, um importa algo e exporta já o que o outro faz. Isso faz parte da lei de sociedade que chegou a um ponto global. O que temos também de informação, que segundo as informações espirituais, que o mundo ele deve chegar um dia a ter um comando mundial.
E isso não é nada, vamos dizer, surpreendente dentro do que a gente já vem vendo. Então a gente já tem a Organização Mundial da Saúde, já tem a ONU, a Organização das Nações Unidas, que vão criando já regras, que já vão criando algumas disciplinas, né? Tornando mais próximos esses, vamos se dizer, países que hoje ainda são muito individualizados. É o meu, eu quero o meu país, o outro, eu vou defender o meu, né? A gente não vê ainda muita questão de nos analisarmos como um, né? Então um dia vai chegar o mundo de dizer, não, não é o país do outro, é o vizinho, somos nós. Somos nós, terráqueos, da terra, todos irmãos. E se um país está passando uma dificuldade, aquele que tem sobrando ajuda ele. Aí no outro momento, o outro ajuda o outro. E assim a gente vai ser um dia onde a fraternidade vai estar avançando sobre a humanidade. Provavelmente que isso deve ir um pouquinho longe ainda. Mas um dia, de certeza, isso vai chegar. Porque a lei da sociedade do progresso vai nos conduzir a isso. E não há como evitarmos isso. Isso é fato. A partir daí, então chegou, legal, não tem mais evolução para seguir? Tem. Qual a evolução? Lembro de um livro aqui, que ele é espiritualista, um livro psicografado, Crepúsculo dos Deuses. Ele conta a saga dos capelinos. Ele vai contar a queda dos capelinos para o mundo chamado Terra, ou nosso, ou seja, para a nossa saga. Então, como a gente tem tempo, vou falar um pouquinho disso. A Terra agora está passando num processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As pessoas que não, ou espíritos e pessoas, quando eu falo espíritos eu estou falando de desencarnados, tá? Porque todos somos espíritos. Mas então, independente de estarmos desencarnados ou encarnados, não atingindo o padrão vibratório necessário para adentrar no mundo de regeneração, iremos ter uma nova classe de aula, um novo mundo educandário, aonde iremos ser degradados, levados para lá reencarnar em um mundo que está passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, né? É o que aconteceu em Capela. Capela, na realidade, é um sol, ou até mais de um sol, 2 ou 3, não me lembro bem, porque nem todo o sistema solar tem um sol, tá? Tem sol binário e trinário, né? A NASA já descobriu isso, mas a doutrina espírita já nos trouxe isso em 1930 no livro Cartas de uma Morta. Então, assim, de lá aquelas pessoas que não tinham atingido esse padrão vieram a renascer na Terra, que somos nós aí, né? Os mais rebeldes, né? Então, vamos não nos aborrecer por isso, mas ficarmos felizes por ter uma classe que nos recebesse. E agora estamos novamente passando para uma classe nova. Então, o que eu ia falar? Lá nesse mundo, segundo o Crepúsculo dos Deuses, nesse sistema solar, os mundos têm uma vida social. Ou seja, tem um mundo lá que é mais direcionado à agricultura, um mundo mais à indústria e um mundo mais ao comércio. E como há aqui entre os continentes, vamos dizer, essa importação, exportação, lá há entre os mundos esse intercâmbio. Nossa, mas de um mundo para o outro, um absurdo para nós, né? Mas se nós pegássemos 400 anos atrás, 300 anos atrás, e disséssemos que nós ia ter um intercâmbio pelo ar da China para o Brasil, totalmente ficção, absurda, né? Não precisa ser tanto tempo atrás, né? Pode ser aí 200 anos, 100 e poucos anos, já seria um absurdo, né? Então, para nós agora é comum porque a gente já consegue. Mas se nós falássemos para o pessoal aí anos atrás, eles iam achar um absurdo, né? Então, sim, a Terra, ela deveria um dia chegar, nesse estado de evolução, aonde pudéssemos ter um intercâmbio com outros mundos próximos do nosso. E eu acho que isso seria algo extremamente normal, né? Então, assim, não existe um governo na cidade? Não existe um governo no estado? No país? Então, certamente deverá ter um governo no mundo.
No mundo, o governo espiritual, quem é o governador espiritual é Jesus. O sistema solar tem um governador, alguém que é do sistema solar. E teremos um que é da Via Láctea. E quanto mais em sociedade, em lei de sociedade de evolução, nós conseguirmos galgar, mais nós estaremos abertos para esse fim. Então, um dos postulados da doutrina espírita é: há muitas moradas na casa de meu pai. E nessas muitas moradas da casa de meu pai, há intercâmbio entre muitos moradores. Muitos moradores têm intercâmbio, né? Viemos percebendo nesses últimos tempos, principalmente agora na quarentena, uma afloração maior tanto da mediunidade psíquica para os espíritos da Terra, quanto para efeitos também chamados de extraterrestres ou terrenos, né? Então o Espiritismo também entende isso, não é nenhuma coisa milagrosa, é algo normal, né? Tranquilo. O próprio Pentágono, na semana passada, divulgou 3 vídeos, que já eram vídeos de mais tempo, né? Trazendo objetos voadores não identificados, chamado de OVNIs, né? O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Ah, é um alienígena? Não sei, mas é objeto voador não identificado, não consegui identificar. O Pentágono divulgou 3 desses vídeos, está na internet, né? Trazendo como que sim, que vídeos que já rodavam, né? Mas tinham suas suspeitas que realmente foram feitos pela Força Aérea Americana, né? Então, para a gente não ser pego aí de calça curta também, né? Porque é bastante normal. Há um intercâmbio muito grande hoje já entre espíritos que não são do orbe terreno, que estão aí ajudando na transição planetária, tá? Já estão ajudando. Mas na maior parte da manifestação, eles se fazem presentes em espírito. Eles se fazem presente no desdobramento noturno, né? Quase como alguém, um médium que vê um espírito também, né? Então ele também vai acabar tendo a comunicação mais nesse lado ainda, né? Não fisicamente mesmo. Fisicamente ela é bem menor, né? Mas os efeitos estão acontecendo justamente para ir preparando a sociedade para uma comunicação, né? Para que não seja como os europeus quando reportaram aqui no Brasil, né? E ser aquele susto ali para os indígenas, né? Então, na realidade, o europeu quando veio para cá poderia ser comparado aos filmes americanos, né? Os alienígenas que vêm para a Terra para destruir tudo, né? Porque nós, os europeus aqui, temos um grande karma com a nação indígena, né? Com esses espíritos que em grande massa nós causamos a desencarnação e eles precisam renascer no nosso meio, né? Então a gente tem que ver isso de uma forma que também, de certa forma, não Deus o permitiu que isso acontecesse, porque mesmo de uma forma brusca, que seja ali o sofrimento que nos diz, a gente contribuiu com a melhora e evolução desse continente que foi escolhido por próprio Jesus, né? Então eu fugi um pouco aqui falando de algumas outras coisas, né? Só que assim estão direcionadas também na lei de sociedade. Só que eu fui um pouco além do que a apostila fala, justamente porque a apostila nesse contexto eu acho ela bastante simples, né? Bastante simplória. Então, porque é algo comum, né? A lei de sociedade, né? A gente precisa viver nela, né? E uma coisa que eu acho que que é muito necessário hoje para o ser humano, que somos seres ainda no mundo de prova e expiação, onde predomina o mal, é a gente poder praticar o que Jesus nos solicitou, né? Que é o quê? Perdoar, né? Amar o próximo, perdoar quantas vezes for necessário, amar a nós mesmos, né? Exercitar a paciência, né? Conviver com os diferentes, porque os bandidos, os bandidos também amam suas mães. Então está dizendo o quê? Que aquele que é próximo, só a pessoa que é igualzinha a mim, que é o bonzinho, isso não me dá mérito nenhum, né? Então a gente viver em sociedade nos promove justamente a gente reconstruir muitas coisas que estragamos, né? E a lei da reencarnação ela é a maior bênção para o ser humano nesse contexto,
porque a gente pode sim aí desconstruir muitas coisas negativas através do trabalho, do amor, da caridade, da fraternidade, assim fazendo uma viagem com todos aqueles que justamente se degladiaram conosco, né? Então a gente tem aí uma grande oportunidade hoje convivendo em sociedade. E já falei outras vezes, né? Ó, a nossa sala de estudo, ela é um grupo, é como uma célula se formando, trazendo muitos átomos. Uns átomos são prótons, outros são elétrons, são formados por elétrons, prótons, uns têm carga positiva, um negativa, mas o importante é nós conseguirmos de uma forma nos encaixar, assim nos acomodar, mesmo tem ali uma carga negativa, uma positiva. Opa, vamos nos acomodar, porque a gente precisa nos manter aqui formando esse núcleo e essa egrégora mental com esse grupo diese da fraternidade, né? Então era só isso aí que eu tinha para hoje mesmo. Solicito que anotem as perguntas, porque a gente vai ter bastante tempo de aula agora ainda. A gente está aí só com 25 minutos, vai dar uma meia hora, né? Então a gente tem mais uma hora aí para bater papo e para a gente fazer um bate-papo produtivo, né? Então assim, anotem perguntas que estejam direcionadas ao assunto. Acabando perguntas do assunto, a gente pode ir para perguntas diferentes aí, né? Aproveitar esse tempo para conversar sobre alguma outra situação, né? Quem estiver nos vendo aí no canal do YouTube, é porque eu estou falando também com os alunos que são do ESD, que depois desse vídeo estarão em uma sala fechada, né? De bate-papo ali na nossa ferramenta, já que a gente não pode estar tendo um encontro presencial. A conversa aqui já também solicitando quem não tiver aí ainda se inscrito nesse canal, que possa se inscrever, né? E muito boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, espero que tenhamos aí uma ótima semana, levando tranquilidade não apenas a nós mesmos, mas a todos aqueles que nos circulam. Se nessa fase aí de turbulência a gente conseguir acalmar um coração, a gente já fez uma grande coisa aí para Jesus. Nosso muito obrigado.